Olá! Na aula de hoje, o nosso assunto serão as projeções cartográficas. A gente pode observar aqui a imagem do globo terrestre. Então, o globo representando a Terra. Então, o que seriam aí essas projeções cartográficas? Ao pegar, então, a representação do globo, formato aí semelhante a uma esfera, e tentar fazer a representação dessa superfície esférica em uma superfície plana, então esse seria aí o objetivo das projeções cartográficas. A transformação do globo, uma superfície semelhante a uma esfera, para uma superfície plana, gerando aí os nossos mapas, o mapa mundi, o planisfério. Então essa é a ideia das projeções cartográficas. Então aqui a gente tem uma informação explicando o que são essas projeções cartográficas. Uma projeção cartográfica, ela é o resultado de um conjunto de operações que permite representar no plano, por meio de paralelos e meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície esférica. Então, os paralelos e os meridianos, a gente vai lembrar em aulas anteriores, quando nós relacionamos os paralelos com a questão das latitudes, os meridianos com a longitude, formando lá o nosso sistema de coordenadas geográficas. Então, os paralelos e os meridianos serão importantes agora também no estudo das projeções cartográficas. Quando vista do espaço, a Terra parece ser uma esfera perfeita, mas nosso planeta apresenta uma superfície irregular e é levemente achatado nos polos. Por isso, os cartógrafos que produzem mapas fazem seus cálculos utilizando uma elipse, que ao girar em torno do seu eixo, forma um elipsoide de revolução. O grande problema que nós temos ao estudar as projeções cartográficas é o seguinte: ao pegar lá o globo terrestre e planificá-lo, que é a imagem que a gente tem representada aqui, ó, então eu tenho a Terra num formato então semelhante a uma esfera, eu vou pegar o que está representado aqui na Terra e vou transformar num mapa, o meu mapa mundi ou planisfério. Então, quando isso é feito, acabam ocorrendo aí algumas distorções do que está sendo representado, então, na superfície esférica. Então, esse é o grande problema relacionado às projeções cartográficas, a questão das distorções. Então, ao fazerem a transferência de informações do elipsoide para o plano, os cartógrafos se depararam com um problema. Qualquer que seja a projeção adotada, sempre haverá algum tipo de distorção. Ah, mas e se eu tentar? Não tem jeito. Sempre teremos algum tipo de distorção ao fazer a representação do que é mostrado ali numa superfície esférica e eu vou fazer uma planificação. Então, sempre que eu tentar executar aí essa função, sempre haverá algum tipo de distorção. Essas distorções elas aparecem de que maneira? Elas vão ser representadas, então, nas áreas, nas formas ou nas distâncias da superfície terrestre. Então, é dessa maneira que vão aparecer aí essas distorções. A gente vai entender isso aí melhor com a sequência dos nossos slides. Observem aqui, então. A gente tem aqui uma laranja. Então, essa laranja representando uma superfície esférica e foi representado ali, dessa laranja, os nossos continentes. Então, uma superfície esférica, a gente pode fazer essa experiência, inclusive em casa, pegar a laranja, fazer representação dos continentes aí, uma superfície esférica, e agora eu vou pegar essa laranja e vou planificá-la. Então, quando eu faço isso, olha o que ocorre. O que era representado anteriormente na laranja, representação dos continentes numa superfície esférica, ao planificá-la, a gente observa que ocorreram distorções. A imagem que aparece na minha laranja no formato esférico não é exatamente idêntica à imagem que aparece na minha laranja quando eu faço a planificação. Então, isso que seriam as distorções. Por mais que eu me esforce para pegar lá algo representando numa superfície esférica e, em seguida, tentar aí uma planificação, sempre vai ocorrer algum tipo de distorção. Observe essa outra imagem, que seria então aí a planificação da minha laranja. Eu até consigo, observando aqui as imagens, localizar, enxergar aí parte do que seria a representação dos meus continentes, porém, sempre com muitas distorções. Então,
primeiro ponto que tem que ficar bem claro para a gente aí é o seguinte: todas as projeções cartográficas, independente de qual seja a projeção, sempre ocorrerá algum tipo de distorção no momento em que eu tentar planificar aí uma superfície esférica. Então, quais seriam aí os tipos mais comuns que nós temos de projeção? O que acontece? Os cartógrafos, então, os profissionais lá responsáveis pela confecção dos mapas, a gente foi buscar lá um auxílio na matemática. Então, a gente procurou lá o auxílio com as figuras geométricas, buscamos o cilindro, o cone e o plano. Então, o cilindro, o cone e o plano serão utilizados aí para fazer a representação das nossas projeções. Então, os tipos mais comuns de projeções cartográficas são baseadas no cilindro, cone e plano, que são as projeções cilíndricas, cônica e a superfície plana, que também pode ser chamada aí de azimutal. Então, a maioria dos mapas ela é feita a partir da projeção dos meridianos e dos paralelos curvos da esfera terrestre aí, em uma das figuras geométricas. São essas figuras que a gente acabou de citar: cilindro, cone e plano. Uma das projeções mais comuns de se encontrar por aí é exatamente a projeção cilíndrica. Observe aí pela imagem como que é feita essa projeção. Eu tenho o meu globo terrestre, então uma superfície aí semelhante a uma esfera, e eu vou pegar uma folha de papel, uma cartolina, já que o meu objetivo é fazer a planificação. Eu vou transpor o que eu tenho representado no globo terrestre, vou fazer essa transposição para o meu papel, para uma superfície plana. Então, se eu pego esse papel e vou colocá-lo em volta do meu globo terrestre, como está sendo representado aí na minha imagem, então, com essa ideia que eu vou fazer a construção da minha projeção cilíndrica. Se a gente for observar, quando eu enrolo então um papel em volta do globo terrestre, vai ter alguns pontos específicos em que esse papel ele vai tocar no meu globo terrestre. Mas tem outros pontos do meu globo em que esse papel ele não vai encostar diretamente do globo. Então, nessas projeções, o que está acontecendo? Um momento, um ponto em que o papel encosta no meu globo terrestre, nesse local, eu vou conseguir, então, fazer a transposição do que está sendo mostrado na superfície esférica para a superfície plana com o menor nível possível aí de distorções. Em contrapartida, os pontos em que o meu papel ele não encosta no globo terrestre, nesses locais ocorrerão as maiores distorções possíveis aí na minha projeção. Então, na projeção cilíndrica, os meridianos e os paralelos, eles são linhas retas que se cortam em ângulos retos. Lembram lá da matemática do ângulo de 90 graus? Então, olha só, eu tenho aqui a representação dos paralelos, tenho aqui também a representação dos meus meridianos. Então, sempre os paralelos e os meridianos, eles vão se encontrar aqui, ó, formando sempre ângulos de 90 graus. Então, isso é uma característica da projeção cilíndrica. Os paralelos e os meridianos se cortam, então, formando ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, nela, as regiões polares aparecem muito exageradas. Por que elas aparecem exageradas? É exatamente o ponto em que o meu papel, ou o que eu estou querendo planificar ali, a parte dos polos ela não vai encostar no meu papel. Então, nesse ponto, ocorrem as maiores distorções. Então, elas aparecem muito exageradas. Se a gente observar a região da Antártida, ou mesmo a região aqui da Groenlândia, a gente vai observar que no meu mapa, essas áreas elas aparecem muito maiores do que elas são na realidade lá no meu globo terrestre. Então, isso é uma distorção que está sendo apresentada no meu mapa. Então, os mapas mundi, eles são feitos normalmente, então, nas projeções cilíndricas, o que a gente está acostumado a encontrar nos nossos livros aí. Então, a projeção cilíndrica é uma das mais comuns que nós temos aí de encontrar na representação dos mapas mundi. Então, na projeção cilíndrica, a superfície terrestre ela acaba sendo projetada sobre um cilindro tangente ao elipsoide, que então é longitudinalmente cortado e planificado. O que seria esse tangente? Lembra da matemática? O tangente é exatamente o ponto aqui, ó, em que o papel ele vai encostar no globo terrestre. Então, nesse ponto, as distorções elas são menores. Observem aqui, nessa situação,
As áreas que estão em verde aqui, ó, representam exatamente os pontos em que o papel ele está tangenciando o globo terrestre. É o ponto em que o papel ele vai encostar no globo terrestre. Então, a área está representada em verde, ó, mostra o ponto em que eu tenho o menor número possível aí de distorções na hora de fazer a planificação. Então, o meu mapa ele vai aparecer com poucas distorções exatamente nas áreas próximas à linha do Equador, as áreas de baixas latitudes. As áreas em amarelo, que já são as áreas aí de médias latitudes, elas já começam a apresentar uma distorção um pouco mais acentuada, e quando eu chego no tom em rosa, salmão, essa outra situação que eu tenho aqui está representando os pontos em que eu tenho a maior distorção dentro da projeção cilíndrica, que corresponde exatamente às regiões, às áreas polares aí então. Então, quando eu utilizo a projeção cilíndrica para a construção aí de um mapa mundi, o que vai acontecer? Eu vou representar bem as áreas de baixa latitude, com o menor nível de distorção possível, em contrapartida, áreas de média e altas latitudes apresentarão, então, um nível muito maior aí de distorção. A outra figura geométrica utilizada nas projeções cartográficas é o cone. Então, o cone ele vai dar origem à projeção cônica. Lembra lá naquelas festinhas de criança que a gente tinha lá o chapeuzinho que a gente utiliza nessas festas? Aquele chapeuzinho é uma representação de um cone. Então, eu pegaria esse cone, colocando o cone acima, então, do meu globo terrestre. Eu vou dar origem à projeção cônica. Observem aqui pela imagem que os pontos de tangência, os locais em que o cone ele vai ter contato direto aí com o globo terrestre, serão pontos que, ao observar, a gente vai entender ali que são as áreas de médias latitudes. Então, a projeção cônica ela vai representar melhor as áreas de média latitude. Então, se esse for o meu objetivo, pegar o globo terrestre para representar as áreas de médias latitudes, bem, no meu plano, a projeção cônica seria uma melhor opção em comparação com a projeção cilíndrica. Então, nesta projeção, os meridianos convergem para os polos. Então, observo os meus meridianos. Eles vão convergir aqui, então, para as regiões polares. E os paralelos são arcos concêntricos situados a igual distância um dos outros. Então, a gente vai observar aqui, então, a presença dos paralelos. Então, a distância desse paralelo para esse ou desse paralelo para esse, elas sempre serão iguais. Então, igual distância um dos outros aí dos paralelos. Então, elas são utilizadas para os mapas de países de latitudes médias. Então, se eu quero a construção de um mapa, e nesse mapa tem que representar bem um país que está situado em uma área de médias latitudes, a projeção cônica ela seria a melhor opção nesse caso para confecção aí desse mapa. Então, se eu contrato lá um cartógrafo para a produção desse mapa, ele pode utilizar a projeção cônica, que vai representar com o menor número de distorção possível essa região em área de médias latitudes. Então, na projeção cônica, a superfície terrestre ela é projetada sobre um cone tangente ao elipsoide. Então, um cone que ele vai encostar. Então, a área de tangência aqui são os pontos em que o cone ele vai encostar no meu globo terrestre. Então, esses pontos serão os que ocorrerão aí o menor número possível de distorções. Temos aqui também essa representação, ó, os tons em verde, que são a baixa latitude, são as médias latitudes, perdão. Então, os tons em verde representam as áreas de menor distorção, correspondendo a médias latitudes. Os tons em que eu tenho aqui de amarelo, ó, eles estão representando pontos em que a distorção vai ocorrer, mas serão aí um nível de distorção médio. Já os tons em rosa, o salmão aqui, ó, as distorções elas serão extremamente acentuadas. Então, o que eu vou ter representado no meu planisfério vai ter muitas diferenças em relação ao que está representado ali no globo. Essas distorções aí serão muito mais acentuadas nesse mapa construído na projeção cônica. Por fim, nós temos aí a projeção plana, e essa projeção também é chamada de azimutal. Então, qualquer um dos dois nomes pode aparecer aí para a gente. Então, o que vai ocorrer nessa situação? Vou pegar
uma superfície plana qualquer, e ao encostar essa superfície plana sobre o globo terrestre, eu vou representar bem esse ponto de tangência, esse ponto de contato entre o plano e o globo terrestre será o local em que eu vou conseguir um nível menor de distorção utilizando a projeção plana. Então, são projeções sobre um plano tangente ao elipsoide em um determinado ponto. Então, o elipsoide entendendo o nosso globo terrestre ou uma superfície esférica. Então, no tipo normal ou polar, então essa projeção plana ou azimutal, em alguns pontos, em alguns locais, você pode encontrar, inclusive, o nome de projeção polar, porque é exatamente o ponto em que essa projeção representa bem as áreas polares, são bem representadas exatamente pela projeção plana ou azimutal. Então, o ponto de tangência representa o polo norte ou o polo sul. Posso pegar minha superfície plana, encostar aqui no polo norte, ou posso encostar aqui no polo sul, será a minha área de tangência. Então, essas áreas polares seriam bem representadas na projeção plana. Se a projeção cilíndrica representa bem as áreas de baixa latitude próximas ao Equador, e a projeção cônica representa bem as áreas de médias latitudes, a projeção plana ou azimutal vai representar bem as minhas áreas, então, polares, as áreas de altas latitudes. Então, por isso que às vezes pode aparecer também o nome de projeção polar. Nível de distorção. O ponto em que o plano vai encostar, vai tangenciar a minha superfície esférica, o meu globo terrestre, nesse local, as distorções que ocorrerão ali serão distorções muito baixas. Porém, a partir que eu saio aqui do ponto de tangência, então da área polar, representada aqui na imagem, e vou em direção a outras partes aqui do globo terrestre, esse nível de distorção ele vai se acentuando. Nível de distorção médio nos tons em amarelo, e o rosa ou salmão aqui, representando os pontos em que vão ocorrer o maior nível possível de distorção quando eu utilizo a projeção plana ou a projeção azimutal. Então, a distorção no mapa ela aumenta conforme se distancia do ponto de tangência. Já devem ter observado aí uma imagem muito comum, que é o símbolo da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, o símbolo da ONU ele foi construído em cima de uma projeção plana ou azimutal. Outro detalhe, outra observação em relação a essa projeção, é que essa projeção é muito utilizada para fins geopolíticos. O que seria essa situação? Então, a geopolítica vai ser um assunto que a gente ainda vai abordar aí, ao longo do ensino médio. Ela vai estudar aí os conflitos, as tensões que ocorrem aí ao redor do mundo. Então, quando eu tenho lá, de repente, dois países em conflito, é interessante que um país conheça bem o território do outro. Imagine que eu vou ter ali uma guerra em que vão ocorrer ali um conflito. Eu sou do país A, o país A e o país B estão em conflito, o país B decide lá que ele vai ocupar, vai invadir, por exemplo, o país A. É interessante que o país B conheça o território do país A. Então, nesse sentido, essa projeção plana ou azimutal, ela conseguiria fazer a transposição lá de uma superfície semelhante lá a uma esfera, fazer a planificação representando bem exatamente aquele ponto em que o país B vai ocupar a região do país A. Então, essa projeção plana ou azimutal ela é muito utilizada também com finalidades geopolíticas, para conhecer bem o meu território adversário em uma situação de conflito, por exemplo. Então, ela é muito utilizada porque bastaria eu pegar o meu plano e manter um ponto de tangência com um globo ali em qualquer região do globo. Aí eu represento bem aquele país específico. Por isso, a utilização da projeção plana para fins geopolíticos aí. Com isso, a gente encerra a primeira parte da aula abordando a questão das projeções cartográficas. Então, na sequência, teremos aí outras aulas abordando a continuidade aí desse assunto projeção cartográfica, que temos alguns pontos ainda que podem ser explorados dentro das projeções cartográficas. Grande abraço, até a próxima.